Fala, rapaziada, boa noite. Me escutando aí, esperar um pouquinho mais aí até o pessoal entrar. Se puder dar um feedback aí, se estiver me ouvindo, estiver legal. É importante. Se estiver ouvindo aí, rapaziada, manda um ok aí, para que a gente possa começar aqui, esperar um pouquinho mais, aí dá 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, para a gente começar. Legal. Maravilha, maravilha, maravilha. Importante ver aí o pessoal escrevendo, só para a gente saber que está ouvindo. O áudio tá legal? Pô, beleza, show de bola. Flash, Cinema de Boteco, Catane, beleza? Show de bola. Carlos, tá aí? Breno. Fala aí, Talô. Um salve aí, rapaziada. Vamos que vamos. Esperar mais um pouquinho aí só e a gente já começa. Pô, legal, Catane, ótimo. Isso que é importante, é a gente ter esse feedback, saber se tá legal, saber se tá dando para ouvir, para que a gente possa ter uma aula bacana aí, uma interação legal. Fala, João. Boa noite. Vamos começando aí. Esperar um pouquinho mais só. São 8 horas agora. Deixa eu ver aqui. 8h01. 8h01. Esperar só mais um pouquinho. E a gente já começa. Beleza, rapaziada? Ó, eu vou falando algumas coisas. Se vocês quiserem mandando algumas dúvidas aí, alguma pergunta, fica à vontade. Tá certo? Vai mandando aí. O que eu conseguir lendo, a gente vai falando. Eu já tenho uma programação, obviamente, daquilo que a gente vai conversar, né? Mas, se tiver tempo, aí se a gente conseguir, eu tiro mais alguma dúvida aí, eu falo sobre as perguntas que vão sendo feitas. Na verdade, teve uma interação muito bacana essa semana, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, e mandaram muitas perguntas, e eu separei as duas principais para a gente conversar sobre elas, né? Então, eu vou falar principalmente sobre essas duas questões, vou contar um pouquinho da minha carreira para vocês, vou falar um pouquinho sobre como que vai ser o Coach Academy, né? Mas vou falar também sobre essas duas questões aí que foram as questões que mais aconteceram. Uma delas muito, né? Perguntaram bastante aí, principalmente sobre a questão de como começar no futebol, né? Como começar como treinador de futebol, qual o caminho, o que precisa ser feito. Então a gente vai falar sobre isso, né? E também uma outra questão que me perguntaram, que já são alguns treinadores que já estão no mercado, algumas pessoas que estão começando, mas que já têm alguma experiência. E a gente vai falar sobre essa outra questão também, que daqui a pouquinho eu falo para vocês. Mas vamos começar aí, já são 8h03. Importante a gente ver essa questão de horário aí, rapaziada, para a gente conseguir começar no horário certinho. Já entrou bastante gente, aí eu vou começar aqui. E quem vai entrando aí vai começando a entender, vai entrando no meio do caminho, vai pegando aí. Tá certo? Bom, mais uma vez eu vou falar para vocês que para mim é um prazer imenso estar voltando ao Caminhos do Futebol, uma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer, poder falar sobre futebol para começar, que é o que eu amo, é o que eu faço há muitos anos e sou apaixonado por isso. Então é sempre gostoso a gente poder falar sobre futebol. E como eu já falei algumas vezes, a minha carreira foi uma carreira muito difícil, foi muito difícil para mim começar. E eu sempre tive vontade de poder ajudar as pessoas que querem entrar no futebol, porque é um meio tão restrito, é um meio tão difícil, e muitas vezes as pessoas não têm a menor ideia de como faz para começar, e muita gente desiste sem sequer ter ideia do que fazer para entrar, né? Eu, na verdade, passei por isso. Obviamente, muitas vezes eu pensei em parar, pensei em desistir, porque realmente o começo ele é bem complicado. E eu não tive ninguém para me ajudar. Então, na verdade, o Caminhos do Futebol foi criado por isso. Muito pela experiência que eu tive de ter muito pouca ajuda. E aí, eu sempre tive muita vontade de poder ajudar as pessoas, de poder colaborar com esse processo. Eu acho que é um mercado que
é tão fechado e tão competitivo, e que as pessoas não querem ajudar, não dão espaço para as pessoas que estão buscando uma oportunidade. Então, é importante. Informação é tudo, né, rapaziada? Informação é tudo. Se você souber como fazer, aí o resto é com cada um. Aí. Eu estou até lendo essa pergunta do Flash. Aí hoje, na verdade, nossa aula, nosso bate-papo aqui é mais focado para quem quer ser treinador de futebol, para quem quer entender mais o jogo. Mas, pô, 17 anos, você é um menino ainda, Flash. Você é um menino. Você é um menino. Tem todas as condições do mundo. A gente tem um grande número de atletas aí que começaram a jogar com mais de 20 anos, né? Inclusive caras que jogaram em altíssimo nível, de Edson, Damião, são caras que começaram com mais de 20 anos. Você tem 17 anos, né? Na verdade, não é o foco da nossa conversa hoje, não é esse. Eu estou só respondendo a tua pergunta aí, mas o foco principal é outro. Claro que pode ter muita coisa que vai agregar para você aí também, mas você é um menino, né? Você é muito novo, muito novo, muito novo. Bom, eu comecei no futebol há muitos anos atrás, né? Faz bastante tempo. Eu comecei em 99. Eu tenho mais de 20 anos no futebol, sempre trabalhando com futebol profissional, sempre nas categorias profissionais, sempre na categoria profissional. Eu trabalhei muito pouco em categoria de base. Na verdade, eu comecei fazendo estágio em categoria de base, mas eu sempre trabalhei com futebol profissional, trabalhei em inúmeros clubes do Brasil, trabalhei nas divisões, nos estaduais mais fortes do Brasil, na primeira divisão de São Paulo, muitos anos, Goiano, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, fora outros campeonatos que não tem essa visibilidade toda, mas que são maravilhosos, que foram oportunidades maravilhosas que eu tive. Disputei Campeonato Cearense, que hoje, inclusive, está muito forte, né, com Fortaleza e Ceará. Disputei Campeonato Mato Grossense, trabalhei por muitos anos no Luverdense, trabalhei no exterior, tive uma passagem de muito sucesso na Malásia, que é um país que, de repente, a gente tem uma impressão, eu mesmo tinha uma impressão muito equivocada sobre a Malásia, mas é um país fantástico, um país riquíssimo, com uma cultura completamente diferente da nossa, e foi uma experiência sensacional. A gente foi vice-campeão lá, conquistamos um acesso com um time novo, era um time com um potencial financeiro muito grande, um time de uma empresa gigantesca lá na Malásia, e foi uma experiência muito bacana. Então tem uma rodagem muito grande no futebol, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional, né? E, claro, obviamente, como qualquer pessoa que quer entrar no futebol, foi muito difícil. Principalmente para quem não jogou, como é o meu caso, né? Eu não joguei e ninguém do meu círculo de amizades, da minha família, ninguém tinha jogado, não tinha um ex-atleta ali para que ele pudesse me ajudar nesse processo, nesse início que é muito difícil. Para o cara que jogou nesse sentido, claro que ele passou por uma dificuldade muito grande também de começar a jogar e tal, mas para ele parar de jogar e começar como treinador, as dificuldades são menores, não que não sejam muito grandes, né? É um mercado muito competitivo, mas ele já tem um grande número de contatos, já conhece muita gente, isso obviamente facilita, né? Você conhecer gente, conhecer as pessoas do meio, conhecer as pessoas do mercado, obviamente pode te gerar algumas oportunidades, algumas situações. Eu não joguei, então na verdade eu fui bater na porta, eu morava em Campinas, eu sou formado na Unicamp, eu fiz faculdade de Educação Física na Unicamp, e aí eu fui buscar estágio no Guarani, na Ponte Preta, inúmeras vezes, mas inúmeras vezes. Eu fui 9, 10 vezes entre Ponte Preta e Guarani, fui tentar estágio, foi muito difícil e ninguém abria a porta, muito pelo contrário, as pessoas não davam oportunidade realmente. Hoje eu até acho que a dificuldade é um pouco menor. Naquela época tinha uma rejeição, isso já são 20 anos, né? Então, a rejeição, o preconceito com o cara que não jogou naquele momento era muito grande. Eu queria fazer um estágio na área de preparação física, e mesmo assim era muito difícil. Oportunidade na Ponte Preta, com 2 caras que me ajudaram muito a ter essa primeira oportunidade, 2 ex-jogadores da Ponte Preta, o Santinho e o Tuta, que foram 2 caras que me deram a oportunidade de começar fazendo um estágio na Ponte Preta. E era muito difícil, eu tinha uma condição financeira complicada, os diretores na época geravam muitas dificuldades para que eu pudesse fazer esse estágio,
realmente foi muito difícil o começo. Na verdade, foi muito difícil conseguir um estágio. Né? Como eu disse já anteriormente, eu fui inúmeras vezes. Falar com as mesmas pessoas, pedir uma oportunidade para trabalhar de graça. E as pessoas, infelizmente, não me davam essa oportunidade, mas eu não desisti. Eu segui em frente, batendo nessa tecla, pedindo por essa oportunidade, e muitas vezes muita gente tirou sarro e, estudante, vai ser cientista e tal, por eu não ter jogado. Naquela época o preconceito era muito maior. Hoje eu acho que nem tem mais esse preconceito, se tem, é muito menor, é muito velado. E a gente tem inúmeros casos de treinadores de muito sucesso que não jogaram, né, em altíssimo nível, como Parreira, Oswaldo de Oliveira, PC Guzmão, são muitos treinadores que não jogaram e que tiveram muito sucesso, né? Léo Condé, Dado Cavalcante. Então, assim, o mercado hoje mudou bastante, mas naquele momento realmente era muito complicado. E a forma de você conseguir entrar no futebol, principalmente hoje em dia, é conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu falo de dois tipos de conhecimento. O conhecimento técnico e o conhecimento de mercado. Então você precisa entender do jogo, você precisa entender de treinamento, você precisa entender de modelo de jogo, você precisa saber como treinar a sua equipe, você precisa ter uma boa liderança, você precisa conhecer bastante de tudo isso, mas você também precisa entender do mercado, como o mercado funciona. E, na verdade, é sobre tudo isso que nós vamos tratar no Coach Academy. Como você entender melhor o jogo, eu vou te falar do jogo, eu vou te falar dos momentos do jogo, vou te ensinar sobre como treinar cada momento do jogo, como criar o seu modelo de jogo. Primeiro criar ele, entender quais são as possibilidades que você tem em cada momento do jogo, como treinar isso e como colocar isso em prática. Mas a gente vai fazer isso de uma forma muito prática no Coach Academy, discutindo também as questões relacionadas ao mercado, né? Porque assim, não adianta você ter só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele é fundamental. Hoje em dia, você não entra mais no mercado sem esse conhecimento técnico. Você não consegue mais espaço sem o conhecimento técnico. Inclusive o cara que é ex-atleta, que de repente ele vai ter uma oportunidade inicial, ele com mais facilidade, obviamente, mais facilidade para se tornar treinador, né? Para ter uma oportunidade como treinador ou uma comissão técnica, por já conhecer muita gente do mercado. Então ele vai conseguir isso. Mas se ele não tiver a questão teórica, se ele não conhecer do jogo, ele não vai conseguir se firmar. Há alguns anos atrás, eu participei dessa transição, eu já estava no futebol, não se valorizava tanto o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, que hoje é muito valorizado. Hoje em dia você não consegue, como eu disse anteriormente, trabalhar mais sem conhecer bastante do jogo. Hoje a ciência ela é fundamental, ela está presente no futebol, né? É importante, inclusive, que o treinador conheça não só de aspectos técnicos do jogo, mas todos os aspectos, né? Eu não consigo hoje ver o jogo como de forma separada, a questão física, a questão técnica, a questão tática, essas questões psicológicas, essas questões se misturam, né? Você não consegue falar, o meu jogador está bem fisicamente, mas não está bem taticamente. Então, está bem fisicamente e ele não corre da forma que ele tem que correr, ele tem um desgaste desnecessário e aí ele acaba tendo uma lesão ou acaba tendo um desgaste maior do que o necessário por estar, como a gente chama no futebol, aí, entre aspas, correndo errado. Então, o atleta ele tem que estar bem preparado para desempenhar as funções do jogo durante 90 minutos. Bem preparado em todos os aspectos, físico, técnico, tático, psicológico, em todos os aspectos. Essa preparação ela tem que ser global. Ela tem que ser global. Então, hoje, esse conhecimento ele é fundamental para que você possa entrar no mercado e principalmente se sustentar no mercado, né? Hoje o mercado ele pede por isso. A gente vê aí a entrada de muitos treinadores, de vários treinadores estrangeiros, de muitos treinadores estrangeiros no Brasil, uma boa parte da imprensa questionando os treinadores brasileiros, ao meu ver, em algumas situações de forma muito injusta. Tem muita gente competente aqui, como tem muita gente ruim fora também, e tem muita gente competente também, e tem gente despreparada aqui no Brasil. Onde você nasceu não diz se você é competente ou não, né? Então, entrou numa onda aí de treinador português, o cara nasceu em Portugal, o cara necessariamente é bom, né? Não é por aí, é quanto você se preparou para isso,
né? E talvez a gente no Brasil, a gente tenha demorado um pouquinho mais para se modernizar, para estudar um pouco mais, para levar um pouco mais a ciência para dentro do futebol, mas hoje não tem mais como fugir disso. Não tem mais como fugir disso. Então, assim, a primeira pergunta que me questionaram, que foi feita inúmeras vezes, foi sobre essa questão de como entrar no futebol. Né? Pô, eu quero ser um treinador, como é que eu faço para entrar no futebol? E essa é a primeira pergunta que eu quero responder para vocês. É claro que não é simples, ela é extremamente subjetiva, mas tem alguns caminhos que você tem que tomar e tem algumas coisas, algumas situações que, se você fizer, elas vão te atrapalhar. Então, assim, o que é fundamental? Além do conhecimento, a questão do relacionamento. No futebol tem um peso muito grande, como acredito que em qualquer coisa na nossa vida. Se você é uma pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas, uma pessoa que consegue manter um nível de relação legal, isso facilita o processo. Então, o que tem acontecido muito, eu tenho visto muitas vezes com essa geração mais nova, desse pessoal que se forma e quer entrar no futebol, e também de muito ex-jogador que para de jogar e quer virar treinador. É um desrespeito em relação ao conhecimento do outro, né? O cara que se formou, que vem com inúmeras ideias frescas, com um nível de conhecimento teórico muito alto, ele entra no futebol achando que tudo que está sendo feito está errado. E ele acha que só o conhecimento técnico, só o conhecimento teórico vai levar onde ele quer chegar, vai levar ele ao sucesso, vai fazer com que ele conquiste o que ele quer conquistar. E não é assim. Né? É fundamental, acredito eu, como em qualquer outra área da vida, o conhecimento teórico, mas é fundamental você conhecer a prática. É fundamental que você consiga pegar aquilo que você aprendeu na teoria e passar isso para a prática. Por isso, o Coach Academy vai ser um curso bem nesse sentido, um curso sobre teoria, mas como você aplicar essa teoria, como fazer aquilo que você estuda virar uma vitória dentro de campo, fazer com que seu time ganhe jogo com o conhecimento que você vai adquirir. Perfeito? Então, assim, essa é uma questão fundamental. Respeitar, para quem está entrando no futebol, para quem é formado e está começando no futebol, respeitar os caras que já estão no mercado há muito tempo. Os caras que, de repente, não tiveram a oportunidade ou não pegaram esse processo. Hoje, como hoje já existe alguma coisa em relação a estudo, a ciência, a gente ainda tem uma bibliografia muito pobre no Brasil, mas já tem bastante coisa perto do que se tinha antigamente. Essas pessoas, de repente, muitas não tiveram essa oportunidade. E elas criaram a sua forma de trabalhar, de repente, de uma maneira empírica, mas que inúmeras vezes dá muito resultado. A gente vê uns caras que estão há tanto tempo no mercado e continuam ganhando, e continuam tendo sucesso. Então, muita gente entra e desrespeita isso. Isso vai gerar muita dificuldade no mercado. Isso vai te gerar uma rejeição muito grande no mercado. Então, primeira coisa, muito cuidado com isso. Você que está querendo entrar no futebol, eu falei da minha experiência. Eu sei que às vezes é chato, mas eu comecei fazendo estágio na Ponte Preta, pegando bola atrás do gol. Era o que eu fazia. Ficava buscando bola atrás do gol, ficava correndo atrás de bola o campo inteiro. Mas foi a oportunidade que eu tive para conseguir entrar no mercado. Eu formado na Unicamp, eu cursando, na verdade eu entrei no futebol, ainda cursava a faculdade, mas, cheio de conhecimento, cheio de questões teóricas, tudo cheio de novidade, querendo aplicar um monte de coisa, e o que eu tinha que fazer era pegar bola. Mas eu não queria entrar no mercado. Você não vai mudar todo o mercado do futebol, você não vai rapidamente mudar o futebol, você pode fazer parte, sim, desse processo, mas primeiro você precisa conseguir entrar no futebol, você precisa conseguir adquirir uma posição dentro do futebol, agregar valor ao teu nome, e aí sim você consegue, aos poucos, participar de um processo gigantesco de mudança. Você não vai mudar o futebol de uma hora para outra, né? Não é simples assim. E assim como o cara que é ex-jogador. Hoje em dia não cabe mais, não dá mais para o cara entrar e fazer o que era feito com ele há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. O futebol mudou. O que ele fazia há 20 anos atrás, dificilmente ele vai conseguir se sustentar no mercado. Ainda tem gente que se sustenta assim, porque já ganhou muita coisa, porque está há muito tempo no mercado, porque já tem um nome que já agregou valor, com muito título, com muita conquista. Agora, quem está entrando no mercado agora, não vai se sustentar assim. Você vai se sustentar com conhecimento, com bons treinos, com entendimento grande do jogo, com entendimento grande de metodologia de treinamento, com bons treinos, com boas palestras,
O atleta hoje em dia é um atleta cada vez mais bem preparado, que cada vez te questiona mais. Você não vai falar qualquer bobagem, o atleta vai aceitar. Você não vai dar qualquer treino, o atleta vai aceitar, não. O atleta te questiona. O atleta hoje em dia, ele não aceita qualquer situação. Ele quer ser bem treinado, ele se preocupa com a questão física dele, com a questão técnica, tática, com o que ele está fazendo. Então, não dá mais para colocar as coisas goela abaixo. O mercado está mudando e está mudando muito. Essa mudança já vem de algum tempo e hoje já se percebe uma mudança muito grande. Então, o conhecimento teórico, hoje em dia, ele é fundamental. Você precisa saber o que você está fazendo, para que você está fazendo. Né? Eu vejo muita gente falar, por exemplo, o cara é bom, ele dá treino reduzido. O que é o treino reduzido? Para que se dá o treino reduzido? Qual que é o teu objetivo? Quais são as regras que você coloca no seu treino reduzido para atingir o teu modelo de jogo? E aí, muitas vezes, o cara que é treinador, ele vê alguém dando um treino, nem entende quais são as regras que estão sendo aplicadas naquele treino, muito menos, se entender as regras, não entende por que aquelas regras são aplicadas e simplesmente vai lá e copia aquele treino. Mas o que você quer no teu modelo de jogo? Para que você está fazendo aquele treino? Qual o objetivo teu com aquilo? Onde é que você quer chegar? Então, tudo isso é fundamental. Fundamental. Então, hoje, o que eu costumo dizer é o seguinte, a teoria, o que você aprende na teoria, para você aplicar na prática, tem uma distância grande. Não adianta você achar que você leu, que o que você ouviu em um monte de palestra, muitas vezes, de muita gente que entende muito do jogo, muito do jogo, mas que não entende do dia a dia do futebol. Muitas vezes você vai ouvir muita coisa e vai tentar colocar na prática e você não vai ter uma resposta bacana. Então você precisa conhecer da teoria e saber como aplicar, saber o que você vai conseguir aplicar e de que forma você vai aplicar. Né? Não é simplesmente ir na teoria e achar que tudo isso não cabe. Infelizmente não cabe. Seria maravilhoso se coubesse. E o contrário, hoje não tem mais prática sem teoria. Você não vai sobreviver no mercado mais assim. Não tem mais jeito, né? Só com o que você fazia quando você jogava, né? Então tudo isso é muito importante. E o mercado do futebol, ele é um mercado assim muito diferente, é um mercado que tem uma linguagem própria, que tem um jeito muito ímpar, muito único, e você precisa conhecer tudo isso para você conseguir sobreviver no mercado do futebol, né? Os atletas, eles hoje em dia, como eu já disse, eles são muito mais bem preparados, até porque tem muita gente boa entrando nas categorias de base, muitos bons treinadores, bons preparadores físicos, tem muita ciência no futebol hoje, então o atleta ele vem melhor formado hoje, ele está sendo melhor formado, então ele vai te questionar um pouco mais, mas ainda assim, de modo geral, tem vários atletas, ou a maioria dos atletas, a grande maioria deles, eles vêm de uma camada social mais simples, eles têm uma linguagem mais simples. Se você ficar com uma linguagem muito rebuscada, muito elaborada, o atleta não vai te entender. Né? E você precisa se comunicar com ele de uma forma que ele te entenda. Não adianta você ter uma linguagem que você quer que o atleta entenda o que você está falando. Não, você que tem que chegar no nível do atleta e se comunicar com ele de uma forma que ele entenda aquilo que você está dizendo. Então, muitas vezes, essa linguagem bonita, que hoje é falada no futebol, e ela é importante, muitos nomes bonitos, diferentes, é importante você conhecer, mas também é importante você ter esse feeling, esse bom senso de que forma que eu vou passar isso para os atletas. Uma coisa é quando eu sento ali com o pessoal da minha comissão técnica, com o pessoal, ou com outros treinadores, que eu vou conversar alguma coisa sobre treinamento, sobre modelo de jogo, sobre qualquer coisa, e a gente conversar numa linguagem que a gente entende daquilo que a gente está falando. Outra coisa é passar isso para o atleta. De repente eu vou ter que falar isso de uma outra forma, usar uma outra língua. De repente não, eu vou ter que fazer isso. Apesar de ter alguns atletas, obviamente, que entendem bem, né? Que entendem bem. Mas, como eu disse anteriormente, a gente ainda tem essa formação, talvez social, que é um problema do Brasil, mas não cabe a gente discutir isso aqui, mas os atletas são só reflexo disso. Uma classe mais simples, que teve menos acesso a algumas coisas, então você precisa se fazer ser entendido. Então, eu vejo isso como sendo fundamental para você conseguir entrar no mercado. E eu vejo muito esse erro ainda. O cara que é formado e que vai procurar uma oportunidade e que ele não quer se sujeitar a algumas coisas, então você não vai entrar no mercado. Né? Eu trabalhei de graça mais de um ano.
Trabalhei de graça na Ponte Preta, fiz estágio na Ponte Preta, sem receber R$1. E eu tinha uma condição financeira complicada. Eu fiz estágio no Flamengo, sem receber R$1. Mudei para o Rio de Janeiro, uma dificuldade danada. Podia ter vivido uma vida muito melhor em Campinas, não, mas eu mudei para lutar pelo que eu queria, para correr atrás dos meus objetivos. Então, você que é formado, você tem que entender que aquilo que você aprende, que tudo aquilo que você sabe, tem o seu valor. Mas não vai ser simples assim, você chegar e impor, não, tudo que vocês estão fazendo está errado, não, esquece. Você vai ter que se submeter a algumas coisas para conseguir chegar onde você quer. Pode ter certeza absoluta disso. E eu vejo muita gente chegar e, não, se não me pagar, se não me der uma oportunidade que eu quero receber tanto e eu quero tal estrutura, esquece. Esquece, o mercado não é assim. Vai ser muito difícil você conseguir entrar dessa forma no mercado. Te falo com conhecimento, com experiência daquilo que eu vivi e daquilo que eu vejo até hoje. Eu dou oportunidade para muita gente. Hoje, comigo, lá no 15 de Piracicaba, a gente sempre dá oportunidade. O cara que procura um estágio, o cara que quer uma oportunidade, a gente dá essa oportunidade, dentro das limitações que o clube oferece. Então, o clube não vai contratar um cara que não tem experiência, não. Ele vai dar a oportunidade do estágio. Então, você tem que entender isso. E, mais uma vez, para você que jogou, está parando e quer se tornar um treinador, se lembra disso, presta atenção, o mercado está mudando. Você vê hoje a mídia falando tanto de treinador estrangeiro, os caras querem hoje, precisa realmente, ainda bem que isso está sendo cobrado, a gente precisa se qualificar, a gente precisa ser melhor, a gente precisa estudar, e a gente não precisa vetar o português de entrar aqui, ou o estrangeiro de entrar aqui, a gente tem que melhorar e fazer com que os clubes queiram nos contratar, e que a solução dos problemas estejam em nós, que a gente consiga aplicar um modelo de jogo efetivo, que a gente consiga vencer os jogos, e a gente resolve o problema dessa forma, sem querer vetar. Importante a gente brigar para poder trabalhar no exterior, importante, mas não querer fazer, talvez o que seja feito no exterior, uma reserva de mercado. Não, nós vamos trabalhar aqui no Brasil e não vai vir estrangeiro pela nossa competência, pelo nosso conhecimento. Tá certo? Bom, esse era o primeiro assunto que eu queria falar. O segundo assunto, que foi muito perguntado, muita gente mandou, é um pessoal que já está um pouco mais no mercado, é um pessoal que trabalha em escolinha ou que já trabalha em equipes profissionais, e mandou muita gente também que trabalha em time, em equipes amadoras, me fazendo a seguinte pergunta: pô, Tarcísio, quando você assume uma equipe e você tem pouco tempo para treinar, na verdade isso é quase que regra no Brasil, você assume uma equipe, você tem pouco tempo para treinar. Mesmo que você assuma na pré-temporada. O tempo que a gente tem de pré-temporada é extremamente reduzido. Né? Hoje eu estou no 15 de Piracicaba, a gente teve uma pré-temporada talvez um pouco maior, mas a maioria dos atletas que vem jogando, alguns deles chegaram 5, 10, 15 dias antes da competição. Então, pré-temporada, o tempo de treinamento acaba sendo muito reduzido. E aí eles me perguntaram, pô, se você chega na metade de um campeonato, uma equipe não está legal, e você é contratado, tem que resolver o problema. E isso serve para qualquer coisa, não é para o futebol profissional. É para o futebol profissional, para a categoria de base, para a escolinha, para o futebol amador, para qualquer coisa. Futebol é futebol, o jogo é o jogo. O jogo de futebol é o mesmo jogo em qualquer nível. No futebol universitário, o cara que tem no time do colégio, o jogo é o mesmo. Você compete com equipes do mesmo nível. Então, se você está no futebol profissional de alto nível, você está competindo com equipes do mesmo nível que a tua. Se você está no amador, no mesmo nível que a tua. Então, o jogo é o mesmo. Então, eu vou falar sobre esse assunto. O que é fundamental quando você chega numa equipe, numa situação emergencial, precisando resolver um problema com pouco tempo para trabalhar? Primeira coisa, detectar as lideranças nessa equipe. Detectar as lideranças em todos os sentidos. Tanto os atletas, que têm uma liderança nessa equipe, seja ela uma liderança técnica, seja ela uma liderança por postura, seja o tipo de liderança que for. É importante você detectar essas lideranças. Já já eu vou falar o porquê disso. E também é importante você conseguir gerar uma empatia, gerar uma situação bacana com as pessoas da comissão técnica que estão lá. As pessoas que já trabalham nesse lugar, nessa escolinha, nesse clube, que já conhecem os problemas pelo qual essa equipe que você está assumindo está passando. É importante você conseguir criar um rapport, estabelecer uma ponte, criar uma relação legal com essas pessoas. Trazer essas pessoas, como a gente diz no futebol, para o teu lado. Para que isso? Por dois motivos. Primeiro, que os caras que têm uma liderança
sobre a equipe, os atletas que têm uma liderança sobre a equipe, se você consegue detectar esses caras e trazer esses caras para o teu lado e mostrar para eles, no sentido bom do negócio, né, de forma real, de forma honesta, de forma verdadeira, eu estou falando aqui. Não estou falando vender de uma forma pejorativa. Mas é importante que você consiga vender as suas ideias para esses atletas, que eles consigam entender aquilo que você quer fazer, as mudanças que você quer fazer. É importante que você ouça esses atletas, para que você ouça o que eles têm para te falar em relação aos problemas que estão acontecendo nessa equipe e que você mostre a eles aquilo que você quer fazer. Por quê? Se você consegue trazer esses caras para o teu lado, são caras que os demais atletas, e não adianta, toda equipe tem uns caras que têm uma liderança maior. Tem equipes que você vai chegar e vai ver que a diferença é brutal, tem um cara que comanda, sim, a diferença é gigantesca, e tem equipes que essa liderança não é tão, ela é um pouco mais sutil, mas ela existe, é inegável, essa liderança existe. Então você detecta elas, e esses caras, eles têm uma ascensão sobre os demais atletas, né? Sejam dois, três, quatro atletas, eles têm uma ascensão sobre os demais atletas. Então, se você consegue trazer esses caras para o teu lado, mostrar aquilo que você quer fazer na equipe, como que você vai gerar mudanças, quais tipos de mudanças você vai gerar, esses caras vão te ajudar a trazer o grupo contigo, a fazer com que os demais atletas entendam aquilo que você quer fazer e te ajudem a fazer com que todo mundo reme no mesmo sentido, que todo mundo acredite naquilo que está sendo feito, que aposte nas tuas ideias. Então é fundamental isso. A comissão técnica, ou eventualmente até alguém da diretoria, um gerente, um cara que de repente já tem mais tempo ali, que tem um entendimento do processo do futebol, né? Não só do jogo, mas de tudo que envolve futebol. Esse cara pode te passar informações de grande valor sobre aquilo que tem acontecido. De repente, dentro do grupo, tem um cara que se destaca muito, que tecnicamente é muito acima da média e está jogando bem, mas que de repente esse cara está gerando inúmeros problemas para a tua equipe. E de repente quem está vendo de fora não percebe isso, porque você não está no dia a dia, você não está no contexto. E talvez essas pessoas que estão lá podem te mostrar isso, com dados, com informações, com situações bem reais que vão te deixar claro que de repente esse atleta que tecnicamente às vezes ele está resolvendo alguns problemas do jogo, mas está gerando inúmeros outros problemas. E de repente esse cara pode estar sendo o maior problema que está acontecendo naquela equipe. Então, por isso, tudo é fundamental você detectar isso. E aí, uma coisa muito importante, quando eu falo para você em detectar as lideranças, eu não estou te falando para tratar de forma diferente os atletas que têm essa liderança, e muitas vezes tem atletas que têm uma liderança muito grande e não estão jogando. Muitas vezes tem atletas que têm uma liderança muito grande e sequer fazem parte da convocação, não estão no banco, não estão nem sendo convocados. Mas quando eu te falo para detectar as lideranças e trazer esses caras para perto de você, eu não estou te dizendo para tratar eles de forma diferente, de modo algum. Pelo contrário, fundamental que você trate todos os atletas da mesma forma. Isso é o óbvio do óbvio, mas é um erro que acontece com muita frequência, muita frequência. A gente vê pessoas que trabalham no futebol que tratam de forma diferente os atletas que estão jogando para aqueles que não estão sendo convocados. Primeiro, que você vai precisar de todo mundo. A tendência de você precisar do atleta que não está jogando é imensa, é imensa. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, eu faço de forma automática. Eu gosto de trabalhar em ambientes bons, não tenho dúvida que isso me ajuda a ganhar jogos, que me ajudou muito a conquistar tudo que eu conquistei, e quando eu falo tudo que eu conquistei, até financeiramente, porque você conquista as coisas financeiramente através de vitórias, né? No futebol a relação é direta, você ganhou o jogo, você conquistou acesso, o teu filho vai estudar num colégio melhor, você vai morar numa casa melhor, a relação é direta, né? Então assim, eu faço de forma natural, para mim é muito tranquilo, eu sou assim, mas tem pessoas que têm uma dificuldade maior para isso, e se você tem essa dificuldade, você precisa estar atento com isso, porque se você faz essa diferença, vai te gerar problema. Como eu disse anteriormente, a tendência de você precisar desses atletas é muito grande. Segunda coisa, atleta de modo geral, eles são corporativistas. Ele não gosta, o atleta que você trata diferente, que você trata melhor, ele não gosta que você trata o outro atleta mal.
Então, assim, a relação tem que ser igual com todo mundo, tem que tratar todo mundo bem, de forma respeitosa. Importante que você tenha um comando muito firme, mas esse comando não precisa ser de forma grosseira, de forma... Você não pode humilhar os atletas, né? Isso cada vez também tem mudado mais no futebol. Eu sou um cara que tem um comando muito forte e tem uma proximidade muito grande com os meus atletas. Eu gosto de ter essa relação próxima, e eu tenho... Eu acho que isso é importante, acho que isso facilita, acho que isso ajuda muito em todo o processo, né? Para mim, é uma coisa fundamental. Então, é muito importante isso. Segunda coisa, e aí é um pouco mais técnico. Segunda situação, que é um pouco mais técnica, na verdade é a terceira. Então, importante detectar as lideranças, tanto em relação aos atletas quanto em relação à comissão técnica, a diretoria, as pessoas que podem te trazer informações de valor e os atletas que podem te trazer boas informações e te ajudar a vender, entre aspas, as suas ideias para o grupo. Perfeito? Segundo, importante você tratar todo mundo da mesma maneira, e não só os atletas que você acha que você vai precisar mais. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando eu falo dos atletas, eu também falo de todo mundo que envolve o clube. Tem muita gente que trata, o diretor bem, o presidente bem, e de repente trata com indiferença o roupeiro, o massagista. Esses caras são fundamentais para o futebol andar, para que a coisa ande, né? Então é muito importante isso. Terceira situação, o que é importante, fundamental, você detectar o que aquela equipe que você assumiu tem como principal problema de jogo, né? E eu estou falando do jogo de fato, em relação ao modelo de jogo da equipe que você assumiu. Então vamos lá, você assumiu uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Vou dando um exemplo aqui. Sofre pouquíssimos gols, mas essa equipe, ela também não faz gols. Então, de repente, você assume essa equipe e você fala, uma equipe com uma organização defensiva fantástica, uma transição defensiva muito efetiva, e eu vou continuar investindo nisso. Não. Você tem que procurar o maior problema. Essa equipe defensivamente ela é organizada, ela é efetiva, seja qual for a forma que ela esteja trabalhando. Não interessa se ela está marcando individual, por zona, uma marcação mista, em organização defensiva, se na transição defensiva ela faz, se ela pressiona, se ela faz um pressing, se ela baixa as linhas, não interessa. Mas isso está sendo efetivo? Legal. Deixa como está. Não investe mais nisso. O teu tempo principal, você tem que investir no maior problema. Qual é o maior problema dessa equipe? Talvez ela não esteja fazendo gols. E aí nós vamos detectar o porquê que ela não está fazendo gol. É óbvio que você vai ter que estudar a tua equipe. Você vai ver os jogos da tua equipe inúmeras vezes e detectar o que está acontecendo, por que ela não está fazendo gol. E você vai investir nisso. Se ela não está fazendo gol, muito provavelmente o problema da tua equipe está na organização ofensiva e na transição ofensiva. Ou em uma delas. Nas duas ou em uma delas. Muito provavelmente. E aí você investe nisso. Você vai trabalhar a maior parte do tempo. Você vai dedicar a maior parte dos seus treinamentos em resolver o maior problema. Eu vejo muitas vezes, eu vejo com muita frequência treinadores que assumem uma equipe e apostam naquilo que aquela equipe tem de positivo, em maximizar aquilo que ela já tem de bom. A equipe tem uma organização defensiva fantástica. Que bom. Vamos focar nisso, vamos melhorar para não tomar mais gol mesmo. Tá tomando, sei lá, um gol a cada 3 jogos. Não, vamos focar para que a gente tome um gol a cada 6 jogos. Não. Você tem que investir no contrário, porque a organização defensiva, uma transição defensiva efetiva, essa equipe já tem. Então foca, você não tenha dúvida, foca rápido, investe rápido nisso, você vai conseguir uma melhora. Se você trabalhar de forma efetiva, e é isso que eu vou te ensinar no Coach Academy, é o que fazer, como treinar, de que forma treinar, de que forma elaborar os treinos, você não tenha dúvida que você vai conseguir melhorar. De repente você vai pegar uma equipe que está brigando para não cair, ou que está na zona de rebaixamento, e talvez você não vá ser campeão. Talvez numa situação até limite você não vai conseguir tirar do rebaixamento. Mas não tenha dúvida que você vai conseguir melhorar o aproveitamento dessa equipe. Eu tive uma experiência, aliás, tive no mesmo clube 2 experiências de 2 situações diferentes, no Icasa, no Campeonato Cearense da Primeira Divisão, há muitos anos atrás, de assumir o Icasa 2 vezes para tirar do rebaixamento. Já assumi inúmeras outras equipes nessa situação, para tirar de rebaixamento. E em uma delas, em 2014,
eu assumi a equipe com o objetivo de tirar do rebaixamento e a gente foi campeão no interior, chegamos a disputar a semifinal, ficamos de fora da final por ter jogado, a gente jogou contra o Fortaleza, e o Fortaleza jogava por 2 resultados iguais, a gente enfrentou o Fortaleza invicto na competição toda, ganhamos dentro de casa e perdemos fora pelo mesmo placar. Ficamos de fora por uma questão de regulamento. Mas o que eu investi naquela equipe foi exatamente no que ela não tinha. Eu não valorizei o que já tinha de legal, que óbvio que dá para melhorar também, mas nesse momento não é isso que você tem que focar. Você tem que focar no maior problema. Por isso tudo, para focar nisso, para detectar isso, que é importante você fazer tudo que eu te falei anteriormente. Detecta as lideranças. Conversa com os atletas que têm uma liderança, que têm um entendimento melhor do jogo, do processo de toda aquela equipe. Eles vão te passar informações importantes. Detecta as pessoas da comissão técnica, a diretoria, que vão te passar informações importantes. Assiste os jogos. Traz os atletas que têm essa liderança, explica para eles o que você quer fazer. O atleta é inteligente. O atleta é inteligente, ele vai entender o que você quer fazer, ele vai entender que o que você quer fazer é positivo e ele vai ajudar a difundir as suas ideias com os demais atletas. Eu te falo isso com 20 anos de experiência, sem ter tido ninguém para me ajudar efetivamente no mercado. Eu cheguei onde eu cheguei por conhecimento, por competência minha, por ter lutado muito, por ter corrido atrás. Eu tive auxiliares que hoje trabalham em altíssimo nível, que eu não tenho dúvida nenhuma, de que eu colaborei muito na formação desses treinadores, como o Thiago Nunes, que hoje está no Corinthians, que trabalhou comigo por 5 anos, como o Vinícius, que hoje disputa a primeira divisão no Ituano, o Rodrigo Leitão, que está no Corinthians, o Leandro Zago, que hoje está no Sub-23 do Atlético Mineiro. Então, não tenho dúvida de que eu participei de forma efetiva na formação desses treinadores. Atletas inúmeros que estão jogando em altíssimo nível, inúmeros. Mas eu falando de treinador. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma do quanto eu posso te ajudar, porque eu já tive no teu lugar. Eu já passei pelo que você está passando. Eu sei como é difícil. Eu sei que tem um monte de hora que dá vontade de largar. Eu sei que às vezes você se questiona, mas futebol é esquema. Se não tiver, isso é bobagem. Se não tiver um empresário, não vai. Bobagem. Eu nunca tive empresário, não tenho até hoje. Nunca tive. Cheguei onde cheguei por méritos próprios. Tiveram pessoas que me ajudaram? Sem dúvida nenhuma. No processo, durante o processo, faz uma campanha legal, ganha um título, tem alguém que te indica para um lugar. Dessa forma, é óbvio que sim. É óbvio que sim, como você vai ter na tua carreira. Mas eu não tive alguém que tivesse me dado as dicas que eu estou te dando. Eu não tive alguém, e isso não teve ainda, né, um curso como o Coach Academy, não tem no mercado. Né? Não tem no mercado. Então vai ser a primeira vez que você vai ter um curso assim, um treinador profissional, né? Como eu te falei, eu estou há 20 anos no mercado profissional, disputei Série B de brasileiro, Série C de brasileiro, primeira divisão de paulista inúmeras vezes, e vou te ajudar a conquistar os teus objetivos, vou te ajudar a conquistar o teu sonho, não tenha dúvida nenhuma disso, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. Deixa eu ir finalizando, que nós já estamos aqui há bastante tempo, então vou te falar um pouquinho mais do Coach Academy, que, como eu já disse, vai ser um curso assim, bem prático. Nós vamos falar de coisas teóricas de uma forma bem prática. Como eu já te falei, eu sou formado em Educação Física na Unicamp, eu tenho a licença A da CBF, fiz inúmeros cursos, tanto cursos técnicos de futebol, quanto outros cursos de liderança, muita coisa. Então, estou há 20 anos no mercado, eu sei quanto é difícil você ter acesso a um treinador de futebol profissional, como é difícil você conseguir ter boas informações importantes, que vão te agregar muita coisa. O Coach Academy, ele vai durar 4 meses, vão ser 8 aulas online, 2 aulas por mês. As aulas, se você puder fazer essas aulas online, legal, senão elas vão ficar disponíveis para que você possa assisti-las, né? Você precisa ter acesso à internet, mais nada, um celular, um computador, um notebook, qualquer coisa nesse sentido, né? Então vão ser 8 aulas, a gente vai falar, primeiro eu vou te explicar sobre o jogo, vou te fazer entender o jogo, todos os momentos do jogo, depois nós vamos falar sobre modelo de jogo, sobre metodologia de treinamento, nós vamos falar de forma profunda sobre todos os momentos do jogo, organização ofensiva, defensiva, transição ofensiva, defensiva, bola parada, ofensiva, bola parada, defensiva, forma de marcar na bola parada, forma de atacar na bola parada, é melhor jogada curta no escanteio, é melhor colocar a bola direto na área. Nós vamos conversar sobre tudo isso, eu vou te dar dados importantes, em que situação é melhor fazer cada coisa, vou te ajudar a criar o teu modelo de jogo, vou te ajudar
a conseguir construir esse modelo de forma efetiva. Então, o nosso curso vai ser nesse sentido, não tenho dúvida que vai agregar muita coisa para você, não tenho dúvida que eu vou te ajudar a chegar onde você quer, tá certo? Bom, as matrículas para o curso elas vão estar disponíveis, vão estar abertas a partir do dia 9 de março, perfeito? A partir do dia 9 de março. Fica atento aí no Facebook, no Instagram, que em breve nós vamos ter mais notícias sobre o curso para você